Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma coluna do New York Times que fala um pouco sobre a modernidade, sobre a mulher que está reclamando que cadê os homens, né? Ela pergunta aqui, homens, onde estão vocês? Por favor, voltem para cá, né? Voltem para casa, não sei o que lá, porque ela é uma moça de 51 anos que está acostumada ao longo da vida dela de de sair com outros homens e coisa e tal, já foi casada, tem filhos e não sei o que lá. E de repente ela está se percebendo que os homens não estão mais interessados. E não é só um caso dela, ela fala que vê muitas mulheres andando sozinhas, muitas mulheres saindo sozinhas, e os homens simplesmente não estão ali. Não estão buscando mais como buscavam antes as mulheres, né? E, bom, eu vou fazer algumas análises aqui, algumas considerações que eu tenho sobre isso, muito embora eu entenda que a situação dela é diferente, ela é uma americana, mora em Chicago, né? Então, assim, é uma visão totalmente diferente do Brasil e coisa e tal. Mas isso eu acho que é um fenômeno que está acontecendo em muitos lugares, né? Você tem, é lógico, muitos homens que querem pegar mulher. O que ela está reclamando aqui não é isso, ela está reclamando de homens que querem relacionamento. E o número de homens que querem relacionamento, de fato, é um pouco mais complicado. Eu sou um exemplo disso, eu sou um cara que não quero relacionamento já há algum tempo, me aposentei dessa parada, não quero mais, não tenho interesse mais nenhum nisso. Essa notícia foi sugerida por Peter Não É Conserva, mas é Feminista, Lembra de Mim e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então ela fala aqui sobre um encontro dela, que ela teve com um rapaz, um tal de James aqui. Ela começa falando de um outro chamado Troy, e não sei o que lá, que foi colega dela na Playboy, ela trabalhou na Playboy como editora de revista e coisa e tal, então ela inclusive fala que, poxa, a gente sabe tudo sobre o que o homem quer e não sei o que lá, como atrair a atenção masculina e coisa e tal. Mas isso é verdade que toda mulher sabe, tá? A mulher sabe como atrair o homem, a verdade é isso, né? Isso é uma coisa quase natural na mulher, esse tipo de coisa, buscar como atrair a atenção masculina, né? Mas aí ela começou, o que ela fala aqui, o que ela tem visto aqui, muitas vezes ela vê lá nos bares e nos lugares lá de Chicago que tem poucos homens, ela vê muitas mesas com um monte de mulheres, ou mulheres em dupla, ou às vezes até tem um casal ali se conhecendo e coisa e tal, mas é coisa rara. Se você contar em qualquer lugar o número de mulheres e o número de homens, os lugares que ela frequenta, de novo, isso não é uma coisa genérica, eu tenho certeza, tem poucos homens na noite, poucos homens nessa coisa, né? E aí ela reclama de um outro caso aqui que ela teve com o tal de James aqui, né? O troço é longo, tá? Essa é uma leitura interessante, coisa e tal. Ela reclama do tal de James que marcou com ela de sair, coisa e tal, mas aí nunca apareceu. Falou que teve um problema, que o filho precisou fazer não sei o que lá e coisa e tal, e aí não apareceu e não teve o encontro e ficou por isso mesmo. E aí ela fica, poxa, chato isso, né? Porque parece que tem uma recusa, uma dificuldade dos homens de se comprometer e coisa e tal, né? E bom, é lógico, eu não posso falar por todos os homens, não sei o que os outros homens pensam nessa história, eu posso falar por mim. E o que eu vejo nessa história, o que eu percebo nessa história, é que é uma falta de entendimento muito grande sobre a assimetria do que é o relacionamento do ponto de vista do homem e do ponto de vista da mulher, né? Porque todo mundo sabe que, assim, se a mulher quiser dar para o homem, tranquilo, o homem quer comer, beleza, não tem problema, homem nenhum vai recusar isso, não tem problema, é uma coisa muito simples, né? Agora, por outro lado, para ter um relacionamento, uma coisa e tal, a coisa é mais complicada, e aí que você entra o fator do investimento na coisa. Você quer ver uma história? Uma coisa que sempre me inculcou com várias namoradas que eu tive, várias pessoas com quem eu me relacionei, por que mulher gosta de ir pra balada depois de estar namorando, ou estar casada, ou estar com relacionamento de alguém, né? Porque nós homens, a gente vai pra balada pra pegar mulher, né? E se você tá com alguém, meio que não faz sentido você ir pra balada, porque você não vai pegar ninguém, você tá com a pessoa ali, né? Então não faz sentido você ir pra balada, né? Mas as mulheres gostam de ir pra balada. Elas dizem que é para encontrar com as outras pessoas, para bater um papo, mas tem alguma coisa aí, porque a gente pode encontrar em outros lugares, pode encontrar num barzinho, pode encontrar num jogo de futebol, pode encontrar num lugar, para que ir para balada encontrar, né? E depois de muito tempo observando esse comportamento das mulheres, eu cheguei a uma teoria minha, que eu não sei se é verdade, mas a teoria minha é a seguinte, é justamente a questão da assimetria do relacionamento. Por quê? Como o homem é o ativo na coisa, o homem que vai buscar a mulher,
Quando você vai numa balada, a mulher que está com você, ela não pretende te trair, ela é uma pessoa honesta, ela é fiel a você, ela não vai querer te trair, mas ela vai receber olhares de outros homens vão olhar para ela, porque o homem tem que fazer isso, o homem tem que correr atrás da coisa, né? Então, a mulher indo numa balada, ela vai se sentir elogiada, mesmo que ela não faça nada, ela não precisa fazer nada. Para o homem é diferente. Se o homem vai na balada com a namorada dele, não tem nada que ele possa fazer que não vai ser iniciar uma ação contra a mulher. E a prova mais cabal disso é que quando o homem olha para uma outra mulher, às vezes até sem querer, olha para uma outra mulher, a esposa, pô, peraí, você está olhando para ela, que negócio é esse? Porque, de novo, é assimétrico. A mulher recebe o olhar, e ela percebe, mesmo que ela não esteja vendo que a pessoa está olhando para ela, ela percebe que a pessoa está olhando para ela recebe o olhar. Ela não se importa com isso, porque é pacífico, ela não está fazendo nada, né? Ela pode fingir ou pode contar para os outros que não faz diferença nenhuma. Para o homem ir para uma balada é um saco, porque você está com a sua mulher ali e não tem nenhuma vantagem no final das contas, você não pode fazer nada, né? Você não tem a interação do outro lado, né? Para a mulher não, a mulher recebe o olhar de outros homens, então para ela tem o elogio, mesmo que ela não faça nada, que ela não te traia com ninguém, ela tem esse elogio do olhar de outros homens né, enfim, essa interação é diferente. Essa simetria é que eu acho que existe nessa história e acaba fazendo com que mulheres continuem gostando de ir para balada, mesmo que estejam acompanhadas, e os homens não. E essa simetria acaba gerando um efeito um pouco maior ao longo do tempo, né? Porque à medida que você vai ficando mais velho, enquanto você é novo, é meio que, pô, nós estamos aí para festejar mesmo, para fazer as coisas, para experimentar, para ver o que é e coisa e tal. Eu tive um monte de namorados, fui casado uma vez, muito feliz, não reclamo de ninguém, assim, meu casamento foi muito bom, e muitas mulheres que eu tive também não reclamo de ninguém, um problema ou outro aqui ou ali, sempre acontece, mas chega uma hora que você começa, à medida que você a idade vai crescendo, né, você começa a ver que esse esforço que você tem que fazer como homem acaba sendo maior do que a recompensa de um relacionamento, né? Veja, sair com uma pessoa que você gosta é uma coisa muito bacana, é muito legal mesmo, eu acho, eu sinto falta de ter uma companhia e coisa e tal, isso acontece, não tenha dúvida. A questão é que o custo que o homem tem que incorrer a cada vez que passa para um relacionamento é muito maior. O background, filhos, dinheiro, o que é que seja, isso os dois lados têm, né? A mulher também, à medida que ela vai passando a vida dela, ela tem filhos, tem outros relacionamentos, e tem dinheiro, ou seja, tem a diferença, tem isso daqui. A questão é justamente o delta da assimetria do relacionamento, né? Acaba sendo muito menos interessante para o homem com o passar do tempo do que para a mulher. No final das contas, por quê? Porque o homem tem que dar o passo além, ele tem que tomar a iniciativa, ele tem que fazer a coisa nesse relacionamento, e acaba que o homem meio que deixa para lá, né? Essa é a situação que eu acho que ela enfrenta nisso daqui. Muitos homens, principalmente na minha idade, ou talvez mais velhos um pouco, meio que deixam para lá. Para quê? Para que correr atrás, né? Você pode ter uma vida tranquila, pode fazer as coisas. Não é o ideal? Não é o ideal, mas ideal, meu amigo, já passou há muito tempo, já ficou para trás, né? Então, eu acho curioso como eles colocam aqui, né? E outra coisa que ela coloca aqui é que ela encara que os homens, de novo, querem só a relação digital, né? Na verdade, não é relação digital. O que eles querem é o imediato. Isso, todo homem sempre vai ser assim. O homem sempre vai resistir muito mais a relacionamento do que o sexo, né? É natural, porque para as mulheres é exatamente o contrário. A mulher quer o relacionamento, quer ter uma coisa, ou melhor, a maior parte das mulheres, né? Não necessariamente todas as mulheres vão querer isso, mas a maior parte das mulheres quer relacionamento, quer esse tipo de coisa. E para a mulher, o sexo é muito mais custoso do que para o homem, no final das contas, então por isso que o homem busca mais sexo do que a mulher, e ao contrário, o relacionamento para o homem acaba sendo mais custoso, a mulher sempre busca mais o relacionamento no final das contas. A assimetria se inverte nesse caso, né? Então é isso aí que acontece, né? À medida que a gente vai ficando mais velho, meio que todo mundo fica mais chato, você por um lado, você fica mais exigente e passa a querer uma pessoa mais perfeitinha e coisa e tal, ao passo que você já tem as suas manias também que você não vai mudar, então fica uma coisa que é absolutamente impossível de dar certo à medida que o tempo vai passando em termos de relacionamento. Sexo não, sexo é rápido, ninguém se importa no final das contas, né? Então, eu acho que é alguma coisa nesse sentido. Agora, um ponto que eu acho importante colocar nisso daqui é que justamente essa busca da mulher por mais
digamos, proteção estatal contra o homem, né, acaba piorando essa situação, né? Porque um dos fatores que eu tenho medo, e eu tenho que falar que eu tenho medo, é porque eu, como advogado, eu sei o quanto de merda que pode dar um relacionamento também, né? Eu sei que, felizmente, na minha vida eu tive sorte, nenhuma das minhas ex-namoradas foram malucas de tribunal e coisa e tal, ou pelo menos de tribunal com coisas absolutamente absurdas, né? Isso é um risco que você corre, né? Então, quando você é homem, você começa a contar esse risco. E é mais um fator que te leva para longe de relacionamento. Por um lado, parece muito bacana essa ideia por exemplo, do união afetiva. É uma coisa natural, realmente. União afetiva, tem muitos casais que não se casam, que se juntam e coisa e tal, e passam a viver como se casados fossem, e seria razoável que todas as leis se aplicassem também a esse tipo de casal. Mas a verdade é que é mais uma lei, é mais um custo que isso implica na relação para o homem, né? Porque tipicamente é o homem que é penalizado nessa história. Então, em última análise, assim, eu não sei se mudou muita coisa com isso, tá? Mas o fato é que é um peso a mais que você tem. Não é só essa questão, né? É a questão toda de possíveis indenizações e coisa e tal. Isso tudo vai subindo, né? Ao mesmo tempo que a mulher busca proteção estatal contra homens, e eu tenho certeza que as mulheres têm razão em fazer isso, porque tem muito homem canalha por aí, tem muito homem sacana por aí, no final das contas, elas acabam tendo essa simetria de relacionamento, essa diferença de relacionamento, acaba afetando e fazendo realmente com que os homens procurem só coisas pontuais e nunca relacionamento. É exatamente o que elas estão querendo. É o que eu falo para vocês, o custo de leis sobre uma relação voluntária sempre cai sobre a parte mais fraca. E, bom, dizer que a mulher é a parte mais fraca no relacionamento, eu não sei. No sexo, o homem é a parte mais fraca, né? Mas no relacionamento, eu acho que a mulher é a parte mais fraca, porque a mulher quer relacionamento. O que é parte mais fraca numa relação? É a parte que quer mais aquele relacionamento. Né? E no caso do sexo é o homem, por isso que o homem tem que correr atrás pra caramba. E não tem nenhuma lei que obrigue mulher a dar para homem, não tem nenhuma. Agora, com a questão do relacionamento, você começa a ter um monte de leis para proteger o relacionamento, que supostamente protegeriam a mulher, que seria a parte mais fraca nesse relacionamento, mas lembra, toda lei tem um custo, e todo o custo da lei é pago pela parte mais fraca em última análise. Né? Leis resolvem muito menos coisas do que as pessoas supõem que elas resolvam. Né? Então, eu não sei se, pelo menos em parte, é lógico, todos os outros aspectos influem também, tecnologia, cultura e coisa e tal, mas eu não deixo de acreditar que é a questão da lei que é o grande custo que está sendo sentido por essa dona aqui, a dona, como é que é o nome dela? Rachel Drucker. E outras mulheres lá nos Estados Unidos, e que não pode não ser muito diferente aqui no Brasil. Eu confesso que eu não sei, há muito tempo que eu não saio aqui no Rio, não sei como é que estão as baladas aqui no Rio, como é que está a situação atual, né? Bom, outra coisa que o pessoal tem reclamado é da questão do machismo maior entre jovens, que eu também acho que é derivado desse tipo de coisa, né? De novo, existe uma campanha muito justa das mulheres de terem mais proteção e coisa e tal, só que achar que o Estado vai dar essa proteção é um erro. O Estado só aumenta custo. O Estado não resolve nenhum problema de relacionamento entre homem e mulher. O Estado não protege as mulheres, o Estado não faz nada de positivo. Ele só aumenta o custo do relacionamento no final das contas, né? E aí o que acontece é que muitos jovens, principalmente homens jovens, ao contrário, quando você é velho, você meio que tá pouco se fudendo para relacionamento. Então deixa para lá, fica quieto, né? Mas jovem, o homem sente vontade de se relacionar, é natural, né? Os hormônios estão ali, coisa e tal. E aí o que acontece, né? Os jovens se veem nesse jogo com um jogo meio viciado pro outro lado. E acabam tendo o que ela chama aqui de opiniões machistas, né? Eu acho curioso como é que eles culpam aqui o algoritmo. Não é o algoritmo que está causando isso, porque o algoritmo está... Não, não é o algoritmo. Porque o algoritmo só mostra as coisas que a pessoa quer ver. Né? Ela busca mostrar os vídeos que a pessoa quer ver, o conteúdo que aquela pessoa quer ver. A vontade de ver aquele vídeo tem que estar lá. E a vontade de ver aquele vídeo deriva exatamente de que o jovem, que o homem, de forma geral, na sociedade moderna, se vê oprimido por um Estado que protege as mulheres excessivamente. De novo, é lógico que homens que batem mulheres ou que fazem coisas absurdas com mulheres devem ser punidos, ninguém tem questão quanto a isso, mas existe a visão de que há um certo exagero no privilégio que o Estado dá às mulheres e que com isso faz com que os homens
vejam isso como um preconceito contra eles, né? E é inevitável, o que ela está sugerindo aqui é que tem que proibir os algoritmos, não pode. Mais uma vez, está tentando tampar o olho, não quero ver, não quero ver, não quero ver. Não, o problema não é a comunicação, não é o algoritmo das redes sociais fazendo isso. É que existe, de fato, o sentimento em muitos homens de que eles estão entrando num jogo em que o juiz está do outro lado do outro time. E aí, pô, caramba, aí fudeu, você não tem como ganhar esse jogo, né? Enfim, esse é o problema dessa busca das mulheres por cada vez mais proteção estatal. O custo acaba sendo pago por elas de um jeito ou de outro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.